Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. E é com essa frase do Benjamin Franklin que a gente começa o primeiro episódio do AplixCast. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a esse novo projeto que a gente criou aqui na Applix, o AplixCast, um podcast voltado em trazer mais informação para quem acompanha a Applix em todas as redes sociais e levar mais conhecimento. É isso que a gente quer. É uma das missões da Applix, é levar conhecimento, e a gente está aqui para isso. Conto com vocês, feedbacks, elogios, críticas, ajudem a gente a melhorar, porque a nossa ideia é trazer material bom para vocês, levar conhecimento para vocês. E hoje a gente começa esse primeiro podcast da Applix. A gente faz essa inauguração com esse cara que eu respeito demais, um cara fenomenal, que é o Yuri Cavalcanti. Yuri Cavalcanti, ele é assessor de investimentos, ele é certificado CFP, ele vai explicar o que é esse negócio dessa siglazinha, e também ele é sócio-diretor da Applix e ele que toca a nossa área de assessoria de investimentos. Tudo que é relacionado a XP Investimentos, quem toca é o Yuri. Então ele sabe do que ele está falando, vamos conversar com ele aí, ver o que ele pode trazer de bom para a gente nesse papo hoje. Aqui quem vos fala é Felipe Montenegro. Eu vou estar acompanhando vocês nessa trajetória do AplixCast e contem comigo para tudo e vamos lá começar. Yuri, muito obrigado por estar com a gente nesse primeiro podcast da Applix, nesse AplixCast, fazer esse teste aí com a gente desse material novo que a gente está querendo construir para a galera. Se apresenta um pouquinho, fala aí um pouquinho de você. Obrigado, Felipe. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar aqui inaugurando esse novo espaço que a Applix essa nossa nova vertente que estamos iniciando hoje, né? O AplixCast, nosso podcast, que vai estar não só no YouTube, mas também no Spotify, né? Ouvi falar? Exato. A gente vai tentar botar em várias plataformas aí. A gente quer levar conhecimento de todas as formas, para todo mundo. Legal. Então, eu me sinto muito feliz e especial por estar aqui inaugurando o nosso AplixCast, né? Então, como você disse, né? Eu tenho uma certificação CFP, é uma certificação internacional dentro do capítulo brasileiro. É uma certificação para planejadores financeiros. Então, hoje é uma das principais certificações para quem quer trabalhar com agente de investimentos, para quem quer ajudar as pessoas, né, a investir melhor, a ter uma melhor relação com o dinheiro. Para mim, dentro do nosso negócio, é a principal. Existem outras que são maiores, mais complicadas, mas para fazer o que a gente faz, eu acho que é uma das principais e a principal atualmente, né? Eu tenho um background muito grande, né? Eu estou no mercado de investimentos há mais de 5 anos. Fora isso, eu trabalhei em grandes empresas multinacionais. Eu tenho um MBA de finanças já faz uns 20 anos, quase. Mas você está querendo me humilhar no meio desse podcast. O cara vem com esse background gigantesco. Cara, que massa. Mais uma vez, é uma honra estar te entrevistando aqui. Eu tenho essa honra diariamente de estar conversando com você. Mas vamos falar de um pouco da tua história. Primeiro eu queria falar de um assunto que eu quero puxar em outro podcast. Comecei com a frase do Benjamin Franklin e você é pai do Benjamin também, né? E o Benjamin é investidor desde os 2 meses. Desde os 2 meses. Então saiba que nunca é tarde para começar e também nunca é cedo demais. Demais. Vamos ver se a gente bate esse recorde com a Maria Cláudia, né? Exato, tá chegando aí, vamos bater o recorde aí. Pois Cara, me conta um pouco sobre a sua história com os investimentos. Eu queria saber como é que é a sua história lá atrás. Eu sei que você não começou como assessor de investimentos. Uhum. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa sua relação com os investimentos, como é que você aprendeu a lidar com dinheiro e como é que hoje você consegue levar isso para os seus clientes e tudo mais. Tá. É interessante porque a gente não tem nenhum tipo de educação financeira, né? Pelo menos na minha geração e até gerações poucas atrás, a gente não tinha essa preocupação no colégio, na nossa vida inicial ali como infância. Eu nunca tive isso, né? Mas nasceu comigo de forma natural, né? Eu acho que eu, com um pouco mais de 5 anos, eu estava já juntando meu dinheirinho e colocando na poupança. Pouca gente vai lembrar. Alguns até lembram porque já viram em alguma ação promocional do Ayrton Senna, né? Do Banco Nacional. Então, às vezes você já viu ali o símbolo nacional, não sabe entregando a idade aí, né? Já. Mas o meu primeiro cartãozinho de banco foi um cartão do Banco Nacional, né? O Senna ainda era vivo, para você ter ideia. Então a gente está falando de no máximo ali 1994, né? Para baixo, para trás. Depois virou Itaú, depois virou Unibanco, depois Itaú.
e agora XP, né? Assim, a minha trajetória de investimentos, né? Eu tive ali, tentei fazer alguma coisa no Banco do Brasil quando eu tinha perto dos 15 anos, mas o gerente não me ajudou. E eu acho que talvez até esse trauma me fez me voltar mais ainda para o mercado de investimentos, né? Porque para mim foi realmente traumático. Como eu disse, eu nunca tive nenhum estímulo para investir, eu nunca tive nenhuma educação financeira na escola, nem nada muito forte dentro da família. Foi muito natural da minha pessoa. E eu busquei mesmo, não tendo esse viés familiar nem na escola, busquei investir em ações muito cedo. Não consegui, o gerente me travou. A primeira oportunidade que eu tive de abrir uma conta na corretora, eu fui lá e abri. E estudei, fiz cursos de investimentos, estudei mercado de capitais. Inclusive, foi estudando mercado de capitais que eu me aproximei também do nosso CEO atual, Felipe Ronce, um dos fundadores, né? A gente fez faculdade juntos e na faculdade a gente aguçou essa nossa curiosidade e interesse pelo mercado financeiro, mercado de capitais, investimentos, ações e etc. Né? Massa. E como é que ficou? Eu sei que, tipo, você tem a relação com investimento e tudo mais, mas quando você virou assessor, acaba mudando um pouco essa visão. E quando virou CFP, então, são duas certificações. Para quem não sabe, o assessor de investimento ele tem uma certificação, que é da Ancor. E, além dela, o Yuri tirou o CFP, como ele falou no começo. E como é que foi essa relação de entender a diferença de uma para outra? Quais foram os passos que te deram na sua vida pessoal? Não estou querendo, sem ter que entrar no âmbito do seu trabalho em si, mas para você. Porque eu acredito que isso deve mudar a sua forma de se relacionar com o dinheiro, com os investimentos e por aí vai. Sim, com certeza. Quando a gente... eu gosto sempre de dizer, né? Que a gente precisa sempre estar estudando e estando muito ativo no que a gente faz. Quando eu era apenas investidor, eu tinha uma ansiedade um pouco maior de tomar decisões e mexer nas decisões e mudar um pouco, né, a trajetória. Quando eu comecei a entrar e olhar realmente o que faz sentido, pensar num prazo um pouco maior, eu já tinha a tranquilidade de ser investidor, de entender volatilidade e tal, mas eu comecei a fazer investimentos mais pensando em caixinhas do que pensando apenas em rentabilidade, né? E aí isso eu acho que foi uma grande evolução, né? Quando você começa a encaixar e botar alguns porquês em partes dos seus dinheiros, né? Até porque como eu comecei muito cedo, e uma das primeiras coisas que eu acho que todo investidor tem que ter é um objetivo, né? Então, assim, o primeiro passo para quem quer investir, primeiro é organizar o seu orçamento, lógico, né? Você pode até ter dívidas, mas tem que ser de uma forma sadia ali, tem que estar organizado, você tem que ganhar dinheiro, pagar as dívidas e ainda sobrar alguma coisa, né? Então, depois que isso está saneado, o primeiro passo é traçar seus objetivos, né? Onde é que eu quero chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Quando eu comecei... E nunca vai estar satisfeito, né? Não, Também nunca vai estar satisfeito. É muito uma questão de... A gente fala momento, muito... a gente está sempre atualizando, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia que a nossa vida ela pode mudar daqui a 10 segundos, né? Pode acontecer alguma coisa e mudar a nossa vida como um todo. Então, a gente está sempre tendo que estar atualizando nos nossos objetivos e refletindo isso, né? Nos nossos investimentos, no nosso patrimônio, no que eu vou fazer daqui a pouco, daqui a 10, 15 minutos. Então, é um pouco disso, né? Então, saber onde é que você quer ir agora para você conseguir desenhar o teu caminho até lá. Lá no meu começo, o meu objetivo era juntar dinheiro, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu não tinha essa noção de eu vou juntar dinheiro para comprar um brinquedo. Eu não tinha isso. Eu queria ir lá e botar o meu dinheiro na conta e ver a conta crescendo. Ganhava uma mesada, sobrava uma mesada, ganhava um negócio, botava o dinheiro lá e o negócio ia crescendo. O meu objetivo era esse, né? Depois, quando eu fui adolescente, meu objetivo era pagar meu MBA, trocar o carro, fazer uma viagem e tal. Mas eram sempre muitos objetivos mais de curto prazo. Aí depois você vai esticando. Não, agora eu já tenho uma educação bacana. Já é legal fazer entender isso, né? Que existem... os objetivos eles não precisam ser engessados e, principalmente, você tem que ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Exato. Então, uma coisa que eu falo muito quando eu falo âmbito de marketing e tudo mais, você precisa saber onde é que você quer chegar. Mas, ao mesmo tempo, para você ter estímulo para chegar até lá, você tem que ter pequenas vitórias.
Se você não tiver Exato. essas pequenas vitórias, se você não tiver objetivos pequenos que você vai alcançar, você vai se desestimular, porque é muito mais difícil chegar vamos falar de uma maratona. É muito mais difícil você correr 40 quilômetros do que você correr 1 quilômetro, depois correr mais um, depois correr mais um e fazer isso 40 vezes, e você vai ter 40 vitórias e no final vai ter uma vitória maior. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente não pensa. Uma coisa trazendo para minha realidade, você falou que você já tinha uma experiência boa com dinheiro, com os investimentos. Eu já não tive essa oportunidade. Não tive essa questão de entender bem os investimentos, nem os investimentos, o dinheiro em si, a relação com o dinheiro. A minha relação com o dinheiro nunca foi muito boa. Isso não é uma coisa que acontece só contigo, né? Muitas das Exato. pessoas que vêm conversar comigo é porque não tem essa relação tranquila com o dinheiro. E eu sempre gosto de falar, você já deve ter me ouvido falar 500 vezes isso, a gente tem medo do que a gente não conhece. Exato. Né? Então, como as pessoas não têm essa educação financeira, elas não têm acesso ao conhecimento, às vezes até procuram, mas o acesso ao conhecimento de verdade, ele é muito restrito, né, no mercado financeiro. Então, as pessoas acabam que não conhecem, não entendem o que é o mercado financeiro, e isso dá um certo medo, uma aflição. Muita gente me procura para ter essa tranquilidade inicial. Depois que eu começo a entender um pouco mais e a gente vai trabalhando e as pessoas vão tendo a tranquilidade e a cabeça aberta para ir aceitando novos tipos de investimento, para entender que o dinheiro ele não precisa estar parado ali esperando para ser utilizado a qualquer momento, entendeu? O meu trabalho é muito dessa educação financeira, né? É muito trazer essa psicologia do investimento, trabalhar também a parte emocional do cliente para depois trabalhar realmente a potencialização ou a otimização dos investimentos, como a gente gosta de falar, né? A gente tem que muito trabalhar tranquilidade e segurança no primeiro pilar para depois ir para a otimização. Cara, isso é muito legal. Aí vou puxar a sardinha para mim de novo. Mas porque isso foi uma relação que eu tive. Eu trabalhei com muitos mercados diferentes nesse mundo de marketing. É bem legal porque a gente consegue trabalhar com várias coisas. E depois que eu vim para a Aplix, que eu comecei a entender mais de investimentos, de finanças pessoais, do meu relacionamento com o dinheiro e ter esse autoconhecimento, muitas vezes eu sei que eu vou fazer a coisa errada. Por quê? Porque eu sei que aquilo acontece, eu sei por que eu estou fazendo aquilo, e aí eu consigo me controlar. Ah, cara, eu tenho uma vontade de comprar uma coisa que talvez eu não precise. Aí eu penso, será que eu preciso disso? Será que meus objetivos não são mais importantes do que esse benefício momentâneo? Outra coisa que eu acho muito legal também é entender a questão da volatilidade. Quando você entende mais dos investimentos, eu não investi já em ações, tudo isso antes de entrar na Aplix. Para quem não sabe, eu era cliente também, eu sou cliente da Aplix e depois comecei a trabalhar aqui, entrar para encabeçar a área de marketing, mas até antes de eu ser cliente, eu já tinha investido ações e tal, mas era muito no achismo. Eu achava que eu tinha o conhecimento. E isso atrapalhava muito, porque eu achava que eu estava no caminho certo. Talvez até tivesse, mas eu não tinha essa certeza, não tinha essa segurança de que eu estava no caminho certo. Eu achava que eu estava, mas não era com total confiança. Então isso fazia com que no final do dia eu tivesse ansioso se a bolsa caiu e os meus investimentos caíram e eu não sabia, e às vezes eu resgatava e acabava, eu brinco até que às vezes eu conseguia acertar os dois pontos, mais alto e mais baixo, só que eu fazia o contrário, né? Eu tirava quando estava no mais baixo e entrava quando estava no mais alto. Quem dera que fosse o contrário, né? Mas essa relação com o dinheiro ajuda a gente muito, esse conhecimento da educação financeira, ele ajuda muito a gente a ter tranquilidade. Isso que eu acho que é mais importante. Eu vou dar uma dica aqui, que é uma coisa que eu faço. Para não ficar tentando todo mês achar um mais alto e mais baixo, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Uma hora eu acerto mais alto, outra hora eu acerto mais baixo, fico fazendo um preço médio ali. E eu tenho essa disciplina de mensalmente investir em ações, né, para justamente não ter essa preocupação, essa aflição de querer acertar o olho da mosca, né? E eu acho que outra coisa que é bom a gente frisar aí, outra coisa que eu aprendi também aqui, mais um conhecimento, isso foi um conhecimento que o Yuri, ele sempre levanta isso e eu aprendi muito com ele. Não existe receita de bolo. Não existe. Cada pessoa é uma pessoa.
cada situação é uma situação, a gente tem que entender nosso movimento de vida, a gente tem que entender como é que são quais são as necessidades que eu tenho. A gente vê muito aí o pessoal falando de produto, né, na internet. Ação é bom, fundo imobiliário é bom, renda fixa é bom, investir no exterior é legal, mas, como você acabou de falar, não existe receita de bolo. É legal para quem? É legal para quem, em que situação, né? Cada pessoa tem situação diferente. Eu tô casado, tenho um filho vindo, tenho que fazer enxoval, montar quartinho, não sei o quê e tudo mais. É diferente da tua situação, que tu tá casado também, mas não tem filho, tem uma estabilidade ali, vocês não tem nada mudando dentro do ecossistema de vocês, né? Então, assim, um cara com 30 anos, solteiro, que não pretende casar, a gente consegue ou pode trabalhar de uma forma um pouco mais arrojada, se ele tiver perfil. Mas esse mesmo cara, se ele estiver mudando de emprego, investindo num negócio novo, se ele estiver casando, se ele estiver mudando de cidade, o ideal é que até a mesma pessoa tenha um planejamento totalmente diferente, porque a situação muda. São muitas peculiaridades, né? Muitas peculiaridades. Então, assim, a gente tem várias ferramentas, a gente tem vários produtos, mas o planejamento que é importante. Entender, e aí a experiência que eu tenho no mercado me trouxe essa maturidade que entender e conseguir colocar todas essas informações dentro do planejamento faz muita diferença, entendeu? Então, quando eu vejo uma pessoa falando de um produto e tudo mais, eu acho legal. Está difundindo conhecimento. É espetacular. Mas a gente tem que trazer pro caso de cada um. Para a realidade, né? Para a realidade, para nossa não, para a realidade de cada pessoa. Nossa, que eu digo, cada um tem a sua realidade. O autoconhecimento, então, assim, né? O autoconhecimento. E até o exemplo que eu te dei agora, a mesma pessoa pode ter duas realidades diferentes. Sim. Né? Eu tenho 2 irmãos, que eles trabalham a vida toda juntos, que a gente atende os dois, mas o planejamento dos dois é totalmente diferente. Os dois têm os mesmos objetivos, mas alguns detalhes fazem com que esse planejamento seja totalmente diferente, entendeu? Exatamente. Então é muito importante você ter um acompanhamento, de alguma forma, de alguém que está ali o dia todo entendendo o negócio com experiência, né? Eu acho legal um exemplo que é bem, bem difundido isso, que é a regra da reserva de emergência, né? Para quem não sabe, a reserva de emergência, o Yuri pode explicar melhor depois, é uma reserva que você vai ter ali de emergência. Normalmente é indicado ser o primeiro investimento, ser na reserva de emergência, para você ter uma proteção, para depois você poder alavancar mais. Mas o ponto que eu quero chegar é, muitas vezes a gente ouve na internet, reserva de emergência, o ideal é ser de 6 a 12 meses. Isso depende para quem. Exato. Por exemplo, um funcionário público, ele tem uma estabilidade financeira muito maior do que, por exemplo, um profissional autônomo. Talvez o autônomo precise ter uma reserva de emergência maior. Ou não, ou até o funcionário público ele tem uma propensão à doença que talvez ele precise de uma reserva de emergência maior. Tem outras formas de se proteger, né? Mas entender isso. Os detalhes de até cada no pessoa. Funcionário público pode mudar, no autônomo pode mudar, no médico, no engenheiro. Então, não é só o familiar, não é só o momento de vida, não é só o emprego, tem vários pontos. E, como você falou, os objetivos também. Qual é o seu objetivo? Exato. E a tranquilidade, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é um empresário, a empresa dele vai muito bem, graças a Deus. Ele tem fonte de investimento da empresa dele que ele não precisa do dinheiro dele para colocar dentro da empresa, né? Sim. E a reserva de emergência dele hoje são 3 anos da vida dele. Porque ele se sente confortável assim, entendeu? Então, assim, isso é outro ponto, né? É muito importante você estar tranquilo, você estar confortável. Exatamente. Principalmente porque a gente está falando de um tema mais delicado, acho que o segundo tema mais delicado na vida de todo mundo, né? O primeiro é saúde e o segundo é dinheiro. E para algumas pessoas o dinheiro ainda está na frente da saúde. Então é muito importante que as pessoas estejam tranquilas. A gente está falando de um negócio, como todos na vida, tem risco, né? A gente atravessar a rua, a gente está fazendo uma gestão de risco. Se eu atravesso nesse lado, nessa esquina ou na outra, né? Se eu olho para um lado primeiro do que para o outro, pode vir uma bicicleta na contramão ali e me pegar. Então, tudo na vida é fazer gestão de risco, né? Se eu subo de escada ou de elevador. Isso você faz inconsciente, mas inconscientemente. No âmbito financeiro, você tem que fazer isso conscientemente. Conscientemente e entendendo que alguns problemas vão acontecer, né? Alguns riscos vão acabar no extremo.
E você tem que estar tranquilo para aquilo, quando, na hora que você tem uma acontecer, segurança, exatamente, uma você tem proteção. segurança em outros lados. Então, por isso que também é importante a gente olhar o planejamento do cliente como um todo. Eu não posso pegar ele e chegar para mim e dizer, Yuri, eu quero investir 20 mil contigo, mas eu tenho 1 milhão no banco lá parado, que eu não sei onde é que está, e ele vai me dar esses 20 mil para eu trabalhar, eu não vou ter a segurança de fazer um planejamento um pouco mais arrojado para ele, porque eu não estou vendo todo, eu não sei como é que está lá, né? Então, eu vou ter que ser muito mais conservador aqui do que eu poderia estar trabalhando esse dinheiro para rentabilizar mais, se eu não consigo ver o todo. E se eu não sei como é que está a tranquilidade dele também em relação ao todo, entendeu? Exatamente. Cara, esse é um assunto que o tempo voa a gente falando, eu acho muito legal. Eu digo, até ontem mesmo eu fiz uma postagem sobre esse assunto, quanto eu aprendi com os investimentos, talvez um pouco enviesado, porque eu sabia que a gente ia ter o podcast, e aí eu estava pensando sobre isso, acabei fazendo uma postagem falando muito disso, de como é que mudou a minha vida, como é que trabalhar no mercado financeiro mudou a minha vida, não pelo trabalho em si, mas pelo conhecimento que me trouxe. Eu vi que tu trouxe aí um livro que, por sinal, é muito bom, né? Diz aí para o pessoal por que você trouxe esse livro aí, dá essa dica. Cara, aí que eu acho que é legal. Esse livro aqui é sensacional, eu não sei nem qual a câmera que eu coloco. Qualquer uma, vai. Não sei não. Psicologia Financeira. Ele é um livro que ajuda muito a gente a ter essa tranquilidade do relacionamento com dinheiro, né? Ou então, não ter a tranquilidade com tudo que ele vai falar, mas entender aonde as caixinhas que a gente quer abrir, que a gente se sente confortável de entrar quando a gente fala de investimentos, né? Traz um pouco do que tu falou aqui, não sei a hora de entrar e de sair, cai muito, eu fico ansioso, quero tirar o dinheiro e tal. Exato. Então esse livro ele é muito bom para te dar esses nortes, para dar para quem lê. Eu já li 2 vezes, eu tenho um pouco problema de fixar a parte, eu entendo muito contexto e tal, por isso que eu tenho que ficar indo e voltando algumas vezes, mas ele é muito interessante, então, e principalmente para quem quer começar, né? Ele ajuda muito a dar essa contextualização dos investimentos, como você se portar à frente dos investimentos. Lógico, é muito psicológico, né? A nossa relação com tudo, mas assim, ele ajuda a gente a trabalhar de uma forma um pouco melhor e até entender, eu tô tendo um viés X, eu tô tendo um viés Y, Sim. Vou dar um passo para trás, relaxar O entendimento, assim, eu estudo essa parte de neuromarketing, né? E a gente entra muito nessa parte neurológica da tomada de decisão. E a tomada de decisão a gente acha que é racional, mas na verdade ela é irracional. Totalmente. O racional ele vem para justificar o irracional. Só que conforme você vai tendo conhecimento, como o Psicologia Financeira traz, você começa a ter como se tivesse mais racionalidade na irracionalidade. Então a tomada de decisão fica mais tendenciosa para caminhos corretos. Mais ou menos isso. Mas acho muito legal esse livro, inclusive não só para quem está começando a investir, mas também para quem já investe, mas nunca parou para pensar esse lado psicológico da coisa, esse lado mais de autoanálise, de entender se você está tranquilo, tudo isso eu acho muito legal. Exato. E assim, serve para você se ajudar e para você ajudar os outros também, né? É um livro que ele traz didaticamente algumas coisas que a gente às vezes sabe intrinsecamente pelo nosso dia a dia, mas ele expõe de uma forma bem didática também. É bem bacana. Às vezes são verdades que a gente precisa escutar de novo, né? Pois é aquele negócio do curso que você fez quando você tinha 20 anos, aí você vai fazer esse curso com 40 anos. Exato. É uma realidade totalmente diferente. Você lembrava de tudo, mas a roupagem atual você vai dar uma... Cara, tipo vai te dar uma absorção totalmente diferente. O exemplo que eu estou vivendo hoje, tipo, essa questão do aprendizado em momentos de vida diferentes, para quem não sabe, trazendo mais informação aí sobre a Aplix, a gente tem um book club aqui, que é um clube do livro onde todos os colaboradores, a gente lê algum livro e conversa junto sobre isso. E a gente está lendo o livro agora do Monge Executivo. É o Monge Executivo mesmo, né? Isso, o nome. Que é um livro fenomenal que eu já tinha lido. Eu acho que eu tinha 17, 18 anos quando eu li. E, tipo, achei legal o livro. Mas hoje, eu relendo, ele é fenomenal. Porque pro meu momento de vida ele é fenomenal. Pode ser que eu lendo daqui a 10, 20 anos ele não seja tão bom. Acredito que não, que é um livro muito bom mesmo. Mas é importante isso, a gente saber lidar com os nossos momentos de vida, não só com dinheiro, como com qualquer coisa.
Eu queria puxar mais uns assuntos aqui. Vamos lá, eu tenho aqui minhas colinhas aqui. Eu queria... Vamos ser direto. Cara, o cara que quer começar a investir hoje, quais são as dicas que você dá para esse cara? Vou voltar um pouquinho que eu já falei, né? Então, tem que... mas vamos lá para ficar tá. passo a passo. Vamos sanear a nossa vida financeira. Faz uma trilhazinha aí de como é que o cara tem que fazer. Então, primeiro a gente saneia a vida financeira, né? O que eu falei ali de organizar o orçamento, definir seus objetivos, para que é que eu vou juntar dinheiro. Isso até ajuda você a chegar mais perto dos seus objetivos, de ter mais aquela questão da disciplina, né? Do juntar, do investir. E aí começar, né? Como é que eu começo? Reserva de emergência. Uma coisa que eu acho legal quando eu falo de disciplina de investimentos é trazer o conceito do autopagamento, né? Sim. O que é o autopagamento? Para quem nunca escutou esse conceito, ele está lá no livro Pai Rico. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Exatamente. E é você, todo começo de mês, quando você for pagar gás, internet, condomínio, colégio do menino, você bota lá um boletozinho, né? No meu caso, com o meu nome Yuri, e aí eu me autopago, e esse autopagamento vai para minha conta de investimentos. E lá eu faço minha diversificação e tal. Então esse conceito de autopagamento é muito legal, porque é uma prática bem legal, né? Porque as pessoas têm o costume muito de investir o que sobra. Exatamente. Normalmente não sobra, pelo menos comigo não sobra. Muita gente vai esperar sobrar e não sobra. Mas se você tirar esse quinhão antes, você não vai sentir essa retirada, e lá no final do mês você vai viver o mês do mesmo jeito. Vai tomar uma escolha ou outra e vai conseguir colocar aquilo dentro do teu orçamento. Então, o autopagamento é importantíssimo, principalmente quando a gente fala de rotina. Eu não lembro qual é o livro, se é o Psicologia Financeira ou se é o Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala que se você não sabe se organizar financeiramente ganhando R$1.000, R$10.000, você não vai saber se organizar financeiramente ganhando R$1 milhão. Não é porque você ganhou mais que você vai ter essa facilidade. Não, talvez fique até mais complicado. A gente, trazendo um pouco aqui para o nosso dia a dia, a gente vê muito isso no perfil de médico, né? Não é porque o cara não é organizado, mas, mais uma vez, ele não é treinado, ele não vê nunca planejamento financeiro na vida dele, nem na escola, nem na faculdade, nem em canto nenhum. É uma pessoa que às vezes tem uma vida um pouco mais complicada ali no início e tal, e começa a ganhar 70, 80, 90 mil reais por mês. Ele vai continuar gastando o que ele ganha, entendeu? Para virar essa chave é um pouco difícil. E ele não vai conseguir se organizar, seja ganhando 10 ou seja ganhando 100, ele vai ter essa disciplina ao contrário de gastar o que ele ganha. Então, a gente tem um exemplo muito clássico aqui, do nosso amigo Doutor Investimentos. Ele fala muito isso, né, nas palestras dele. Que o primeiro ano dele, ele ganhou, como formado, ganhou rios de dinheiro. No segundo ano, continuou ganhando e gastando, e quando chegou a conta do imposto de renda, ele nunca ouviu falar sobre isso, não sabia que tinha que pagar imposto de renda, e aí teve que começar a se rebolar para achar o dinheiro, porque a rotina dele foi comprar carro, comprar casa. Cara, é absurdo isso, né? Você para pensar, o cara sai da faculdade, o profissional sai da faculdade, um médico, sei lá, um cirurgião, sei lá. O cara sabe operar um coração, mas não sabe fazer o imposto de renda. É que pode, não sabe se preparar, né? Porque, mas isso é um estereótipo. Eu estou generalizando. Tem casos que a gente tem aqui muito bem sucedidos, né? Sim, e assim, e o Paulo Porto é um caso desse, que começou com a gente com essa cabeça e foi evoluindo. Eu falo o nome dele porque ele é sócio hoje da Aplix. Ele é um dos nossos influencers, né? Ele faz questão de levantar essa bandeira justamente para não fazer com para outras pessoas não caírem na mesma armadilha que ele caiu. Exatamente. Não, mas eu deixo esse disclaimer porque um dos pilares maiores que a gente tem aqui é a confidencialidade, né? Exato. Não, não só por regulação, mas por ética nossa interna, né? Sim. Então, assim, a gente acaba falando dele por ele ter ele ser quase que um embaixador da marca. Exatamente. Ele está sempre levantando o conteúdo e ele faz essas palestras e ele fala isso abertamente. Exatamente. Então, por isso que eu estou trazendo o exemplo dele e coloquei o nome, mas é isso. Então, o Paulo foi um cara que cresceu muito dentro da Aplix, porque ele entrou com essa cabeça de médico, que tinha que gastar, que tinha que investir em outras coisas, e aí ele foi começando a entender a importância de você juntar dinheiro, de você se precaver para o futuro, de você
ter um seguro de vida também, de você ter um seguro ali para se acontecer alguma coisa, porque imagina, o cara ganha 100 mil reais por mês, sofre um acidente. O Paulo também sofreu um acidente. Ele foi passando por todas as casinhas. Todas né? as casinhas ele passou. Ele passou. E aí para de trabalhar por um mês, que foi o que aconteceu com ele. Volta num ritmo devagar. Então, assim, se você tá naquele ritmo de gastar 50 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, e tem uma quebra no mês, a médico ganha com 2 meses atrasado. Beleza, mas vai chegar um momento que ele vai ter que... Daqui a 3 meses não vai receber. Não vai receber, entendeu? Vai passar um mês sem receber. Então, você tem que estar bem preparado e bem alicerçado para ter tranquilidade na sua vida. Se acontecer alguma coisa, você tá resguardado. Cara, é isso aí. Eu acho que esse assunto é fenomenal. Não é à toa que aí eu vou puxar um pouquinho aqui para a gente fazer uma divulgaçãozinha legal de uma coisa que a gente está criando aqui na Aplix, que na verdade vai sair já está sendo divulgado, que é o nosso curso Trilha dos Investimentos, que foi criado inclusive pelo Yuri junto com a Aplix Learn, que é o braço educacional da Aplix. Eles fizeram um curso fenomenal para ajudar as pessoas nesses investimentos. Fala um pouco mais de como é que foi essa ideia de fazer o curso, de por que você fez isso. Para quem conhece a Aplix desde o nascimento, digamos assim, a Aplix sempre teve um viés muito grande educacional, né? Então a gente dava cursos lá no início, o Felipe, o Alberto, divulgando. Muitas pessoas hoje nem lembram, mas fizeram um curso com o Felipe e o Alberto lá no início há 10 anos atrás, 12 anos atrás. E aí isso acabou se perdendo um pouco, porque a gente traz muito conhecimento dentro do atendimento dos nossos clientes. Isso é uma coisa que está dentro do nosso DNA também. Sim. Então, as pessoas que entram na nossa metodologia acabam que absorvem muita coisa. Mas lá atrás eu vi que alguns perfis precisavam de ter um intensivo um pouco maior, né, para internalizar esse conhecimento e a partir daí conseguir ter essa tranquilidade maior com os investimentos, essa calma maior quando você lida com os investimentos. E aí eu reformulei um curso que a gente já tinha, né, e comecei a difundir esse conhecimento para os meus clientes, que eu via que tinha essa necessidade, né, de ter essa tranquilidade maior através do conhecimento. E quando foi ano passado, por conta de pandemia e tal, a gente começou a fazer a revisão de planejamentos patrimoniais do nosso cliente. Mais uma vez, eu não olho só a caixinha de investimentos, né, eu gosto de olhar tudo, entender como é que a vida do nosso cliente, a vida das pessoas que eu estou ajudando está organizada, porque tudo se conecta com dinheiro, tudo se conecta com os investimentos. E aí eu comecei a entender que as caixinhas de sucessão, elas permeiam ali também as pessoas que estão em volta dos meus clientes. As pessoas que estão em volta do maior gerador ali de renda, no caso. E muitas vezes essas pessoas elas não tinham uma facilidade ou não tinham tranquilidade de lidar com os investimentos, de entender, de ter o conhecimento. Não teve nem a oportunidade de ter essa conversa com você, de aprender com você. Exato, como o cliente exato. teve, ou então nem o interesse que o cliente pode ter tido de buscar o conhecimento. Exato. E isso me acendeu uma luzinha amarela, porque se acontecer alguma coisa, né, com o maior provedor, quem vai ter que lidar com dinheiro, com patrimônio, vão ser essas pessoas. E aí eu comecei a redesenhar... Isso é uma preocupação do cliente, da cliente, com os filhos, com os herdeiros e tudo mais. Exato. Esposa e tudo mais, entendeu? E que ficou mais aflorada por conta de toda a situação que a gente viveu, né? E aí eu comecei a indagar, faz sentido, e todo mundo, faz muito sentido o que você está falando. Eu acho que meus herdeiros, né, as pessoas que fazem parte do meu núcleo familiar e que podem estar no linha de sucessão precisam ter essa educação. E aí eu voltei àquele curso que a gente tinha feito lá atrás, remodulei, e nessa trilha o Learning, né, o Learning da Aplix, que é a nossa área de educação, disse: Yuri, eu estou gostando disso, eu quero... me fez aquela cutucada. Em vez de fazer só para os teus clientes, vamos abrir para o mercado de Fortaleza, ou para quem quiser participar. Eu acho que esse conteúdo está muito bom. Você está montando uma imersão espetacular para os teus clientes, mas é egoísmo se a gente deixar só para os teus clientes. Vamos abrir isso, vamos chamar mais gente, vamos deixar um evento aberto e que pode ser replicável. E aí, mais uma vez, eu fui o curso da nova linha de cursos da Aplix, né? Eu tive essa honra também. E aí a gente vai inaugurar o calendário de cursos do Aplix Learning desse ano, que é um calendário bastante robusto, né? Com essa imersão que realmente ficou sensacional, né? Uma coisa que a gente estava trabalhando já, e aí o Learning
viu um valor absurdo e me convidou para eu abrir esse curso não só para os meus clientes, mas para quem quiser participar e também para iniciar aí o calendário de cursos de 2023 com esse pé mais do que direito. Show de bola. Sei que o podcast vai ficar gravado, né? Eu não sei quando é que a pessoa vai estar assistindo aqui, mas o curso vai acontecer agora, dia 25/3 de 2023. Quem quiser participar, a gente vai botar o link em algum local. Legal, se não achar em nenhum local aqui do YouTube, do Spotify, vai nas nossas redes sociais, procura lá. E se você está entrando nesse podcast, está assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast depois, fala com a gente, porque a ideia é a gente continuar fazendo isso e levando esse conhecimento para todo mundo. Não, assim, esse é um curso que a gente está fazendo fechado assim, né? Sim, com a data fechada e tal, mas a gente pode ministrar esse curso para várias formas, de várias modelagens. É um curso que eu fiz para a Aplix, então, assim, outras pessoas podem ministrar esse curso, né? O primeiro, quem participar do primeiro vai ter a honra de estar comigo lá, né? Difundindo todo o meu conhecimento e todo o carinho que eu tive em montar isso junto com o pessoal do Learning. E aí vão ter outros cursos também que a gente pode modular em empresas, para famílias, para grupos pequenos. Então o Learning está fazendo um negócio muito legal. Massa, muito legal. E vou dizer para vocês, eu soube que o Learning mandou um presentinho para o Aplix Cash. Me fala aí qual é esse presente e é exclusivo do Aplix Cash. Fala aí. É exclusivo para quem está assistindo o nosso podcast. A gente trouxe um desconto, 20% de desconto, tá certo? Então, quem estiver ouvindo o podcast, é só entrar lá no link ou nos procurar nas nossas redes sociais, perguntar qual é o link para entrar para fazer o cadastro, para fazer a compra, né, do curso. Vai ser dia 25 de março de 2023. E aí o código de desconto é AplixCast20. AplixCast, né? Beleza, tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo, numeral 20. Entra lá e já vai, coloca o cupom de desconto, já vai entrar com desconto de 20%. Show de bola, cara. Já começamos aí com uma coisa legal, mas, pessoal, é exclusivo para quem está ouvindo o podcast até o final. AplixCast20, tudo maiúsculo. Quando você estiver lá no carrinho para fechar o curso, você vai botar o cupom, vai ganhar esse desconto de 20%. Vai lá, garante esse desconto, porque o curso está muito legal, eu indico totalmente. Cara, muito obrigado por ajudar a gente a construir esse podcast e criar esse novo material aí da Aplix. Vamos levar mais conhecimento, isso também é uma das coisas que a gente falou muito aqui, é levar conhecimento em todos os aspectos. Queria que você desse uma última palavrinha aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Manda brasa aí. Fala alguma coisa aí que você gostaria que todo mundo ouvisse. Primeiro, eu acho que casou muito bem, né? Porque vocês estão aqui trazendo conhecimento. A gente trouxe um bocado de conhecimento no nosso bate-papo e no final ainda deu esse presente, né? Que é o desconto na nossa trilha de investimentos. Fiquei arrepiado aqui de ter sido o primeiro a ser convidado para esse bate-papo. Queria agradecer, parabenizar toda a equipe do marketing, né? E ficou muito bacana. Eu sei que vai evoluir bastante. Depois eu quero voltar aqui também. A gente tem que melhorar. Então, a gente sabe que tem muita coisa que melhorar. O primeiro sempre... eu tô pedindo, todo mundo, por favor, pessoal, manda feedback para a gente melhorar sempre. E a gente é o primeiro, né? Então, assim, um aprendizado, muitos vão vir. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que vocês, quem está escutando a gente, sempre procurar mais conhecimento, procurar auxílio, porque, assim, não só conhecimento, mas a experiência no dia a dia nos dá vários insights, né, que só o conhecimento teórico não traz. E busquem sempre estudar, estar mais atento aos investimentos, entender um pouco de tudo que está acontecendo na nossa economia. Quem tiver interesse, também o curso é um excelente meio de aprender mais. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei honrado de ser o primeiro entrevistados no AplixCast. Show de bola, cara. Muito obrigado. E muito obrigado a você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente por uma das 1 milhão de plataformas que existem aí, são criadas diariamente. Muito obrigado. Contem com a gente. A Aplix está aqui para levar conhecimento para você. Mais uma vez, eu peço que mandem feedback, diga para a gente se está legal esse conteúdo, o que você quer ver também, quem é que você quer que a gente traga aqui. Curte, compartilha. Fica a dica já de trazer o Paulo Porto, hein? Vamos trazer o Paulo Porto. Para ele contar essas histórias aí que o Yuri falou, a gente tem que ouvir da voz dele também, da boca dele, essa história. E muito obrigado.
Vamos lá, vamos continuar com esse projeto. Espero que todo mundo esteja gostando. Curte, compartilha, divulga, ajuda a gente a propagar cada vez mais esse conhecimento. Queria deixar um último recado. Ouve o que a gente está falando aqui, o que o Yuri conversou muito. Cara, busca conhecimento, seja pelo curso, seja de outra forma, mas busque conhecimento porque isso vai te ajudar muito. E como diz o nosso slogan, o seu futuro tem história. E com certeza, com conhecimento, você vai ter um futuro excepcional. Um abraço, pessoal. Valeu e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.